Vamos abrir o livro de Salmos. Salmos capítulo 78, versículo 2. Acorda aí, varão. Tomou café? Ô, glória! Amém. Salmo capítulo 78, versículo 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Aqui, gente, é o profeta Asaf, tá? Ele está falando uma profecia. A gente vai ver, quem vocês acham que cumpre isso aqui? Vamos ver no livro de Mateus. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos entender que profecia é essa e quando ela se cumpre. Tá o 34 e 35? 13, 34 e 35. Ele vai mostrando por partes? Amém. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então aqui era Jesus cumprindo o que o profeta prometeu. A promessa foi lá atrás, Asaf, e aqui era Jesus cumprindo. Então um dos motivos que Jesus falou em parábolas foi para quê? Cumprir as profecias. Existiam profecias sobre aquele que precisava falar em parábolas, falar em símiles, de maneira figurativa. E existe também um outro motivo. Você entregaria a senha do seu cartão de crédito para o seu inimigo? De jeito nenhum, né? Você não entrega nem para um desconhecido. Quem é casado aqui? Você acredita que tem um homem casado que não passa a senha nem para a esposa? Misericórdia. Queima, Jesus. A esposa tem que ter acesso a tudo, né? Por favor, compartilhado, uma só carne. Então, a gente sabe que é algo muito íntimo. Você revelaria os segredos no meio de uma guerra aos inimigos? Você sabia que a Bíblia é um livro que relata sobre uma guerra? Existe uma guerra acontecendo agora, meu irmão. Essa guerra é pela minha e pela sua alma. É Deus e Satanás. E nós precisamos ter clareza dessa guerra, para que a gente possa se posicionar. Existe um lado vencedor. Quem sabe que é um lado vencedor? Você vai se juntar ao lado vencedor? Então nós precisamos tomar uma decisão racional. E a palavra vai nos instruir quanto a isso. Esse segundo motivo, então, a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11. Imagine se Satanás soubesse exatamente como iria se cumprir, por exemplo, a primeira vinda de Jesus. Se Satanás já soubesse desde quando as promessas foram dadas acerca do Messias, se não fosse falado em parábolas, vocês concordam que Satanás teria passado centenas de anos se preparando? Só que os segredos do reino dos céus são dados em parábolas, de uma maneira escondida. Eles não entendiam. O capeta não entendia. Vamos ler? Amém. Mateus 13, 10 e 11. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então existiam dois grupos, vocês e eles. Esse grupo chamado vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ao grupo chamado eles, não. Então quer dizer que existem mistérios do reino dos céus. Existem mistérios na palavra de Deus. E existe um grupo que vai poder ter acesso,
que vai compreender esses mistérios. Existe um outro grupo que não vai conhecer. Quem é que vai conhecer? E o que acontece com esses? Jesus, quando ele estava ministrando, tinham pessoas que estavam indo até a pregação dele, não era para aprender com as palavras dele. Era para quê? Para matá-lo. Fariseus, escribas, mestres da lei. Sabe quem eram esses? Os pregadores daquela época. Imagine você. Jesus, ele chegou naquela época e falou: olha, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. E falou que os pregadores daquela época estavam ensinando mentiras, eram hipócritas, mentirosos. É muito forte para aquela época. Ele começou a ser perseguido. Então ele precisava falar o quê? Em parábolas, para cumprir as profecias e para esconder os segredos do reino dos céus. Então ele precisava deixar uma nova aliança, um novo testamento. Existiam novas promessas a serem cumpridas. Essas novas promessas são para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Foram faladas 2000 anos atrás, em parábolas. Mas há um tempo para se cumprir. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então precisamos compreender essa nova aliança. Precisamos manter essa nova aliança. Como é que eu vou manter uma aliança sem conhecer? Não tem como. Então nós precisamos conhecer para que a gente de fato possa manter essa aliança. Então nós precisamos tomar uma decisão. Qual grupo nós vamos fazer parte? Vocês ou eles? Vocês que entendem ou eles? Existem consequências muito claras acerca daqueles que conhecem e daqueles que não conhecem. Vamos agora para Mateus 13, 14 ao 16. Aleluia. Mateus capítulo 13, 14 ao 16. E neles se cumpria a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviam de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Então quer dizer aqui que nem todos podiam compreender, tinham olhos, mas não podiam enxergar, ter entendimento. Tinham ouvidos, mas não conseguiam compreender. Porque estava escrito de maneira selada, de maneira fechada. Nem todos tinham entendimento. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Então nós precisamos ser esses que temos os olhos abertos, os ouvidos abertos, para que a gente possa compreender. Porque você concorda que ler a Bíblia, basta comprar a Bíblia? É comprar e você vai poder ler. E compreender o que está escrito. Aí é que está a diferença, né? Então, existem esses dois grupos. E em Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12, vai falar sobre a consequência. Existem acontecimentos diferentes para cada um desses grupos. Então nós, começando a nos aprofundar, vai ficar mais fácil a gente tomar uma decisão. Eu vou ser o grupo que conhece ou vou ser o grupo que não conhece? Vamos lá para Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12. E disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ou seja, se eu não entender, eu não vou me converter e não vou ter os meus pecados perdoados. Olha que grave. Então a diferença desse grupo chamado vocês, que compreendem esses mistérios do reino dos céus, que são as parábolas, qual que é a diferença? Eles podem ter os pecados perdoados. Perdão dos pecados, é a palavra de Deus que está falando. Marcos 4, 10 e 11.
Mateus 13, 14, 16. Então nós precisamos participar desse grupo, porque se não compreendermos, se o nosso tempo estiver somente focado em coisas dessa terra, se você não conseguir dispor de parte do seu tempo para conhecer o Senhor, onde Ele se permite ser conhecido, na sua palavra, você não vai entrar nesse grupo. E eu estou aqui para alertar, amém? O papel é de alertar, a decisão é pessoal, mas eu preciso fazer a minha parte de alertar. Eu preciso trazer a palavra. Porque o tempo está próximo. A gente não pode continuar agindo da mesma forma. Chegou o tempo da gente ter uma virada na nossa vida. 180 graus. Radical. Não dá para continuar de qualquer forma. Estamos vivendo o tempo da conclusão. E a palavra nos instrui. É essa palavra. Você ama a Deus? Quem ama a Deus aqui? Glória a Deus. O que fala em João 1, capítulo 1? No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era? A palavra era? Então Deus é a palavra. Se eu digo que eu amo a Deus, e eu não busco conhecê-lo, onde Ele se permite ser conhecido, onde Ele fala dos seus mistérios, onde Ele fala da sua aliança, onde Ele fala do que Ele tem para mim, eu estou demonstrando com as minhas ações que eu amo? Não, né? Eu sei que parece uma palavra muito forte. Deus conhece o meu coração. Mas eu preciso buscá-lo enquanto há tempo. Eu preciso conhecê-lo em espírito e em verdade. Eu preciso conhecê-lo na palavra. Sem conhecer a palavra, eu não vou conhecer os mistérios que Ele deixou por escrito. Não foi ao acaso que Ele escreveu. Cada palavra, cada capítulo, cada versículo tem um propósito. O Apocalipse está escrito lá ao acaso? Tem um propósito. E nós precisamos conhecê-lo. Então, nós precisamos participar desse grupo de maneira muito clara. E assim a gente vai começar a entender mais dessas parábolas. Alguém aqui já trabalhou com plantação? Quem já plantou aqui? Pode levantar a mão aí. Quem já arou uma terra, já limpou um terreno para plantar? Muita gente, né? É fácil, gente. É suado, né? Ainda mais aqui em Manaus, com esse solzinho de Dubai. Eu dou glória a Deus que nós chegamos aqui agora nesse período mais fresquinho, né? Já falei para minha esposa ali, ó, não vai se acostumando não, porque daqui uns meses você vai sentir o calor de verdade. Então, quem trabalhou já com plantação sabe que é algo árduo. E para que você se esforça tanto? Limpa o terreno, ara a terra, planta, rega, aduba, cuida para que não venha bicho. Qual que é o objetivo de quem planta? Quem sabe me dizer? A colheita. Então o objetivo do semeador é poder chegar à colheita. Esse é o objetivo, amém? Então vamos ler Mateus capítulo 13, versículos 3 ao 9. É meio longo, mas vamos lá que a gente vai começar a entender os segredos dessas parábolas. Mateus capítulo 13, versículos 3 ao 9. Então vamos lá. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30 por 1.
Quem tem ouvidos, ouça. Então, existem 4 tipos de campos que nós vemos aqui. Somente um chegou ao objetivo do semeador, que é gerar frutos, colheita. Quem semeia, quer colher. Mas, vamos entender profundamente o que está falando essa palavra? Vamos entender claramente. A semente, fisicamente, o que ela faz, gente? Às vezes é um negocinho desse tamanhozinho, que vira uma árvore gigantesca, né? A semente, aquela coisinha pequenininha, tem o que dentro dela? Vida. A semente é algo que gera vida, que transforma, que faz crescer. Essa é a semente física. Mas e a semente da parábola? O que quer dizer? Vamos para Lucas capítulo 8, versículo 11. Abre aí na palavra, pessoal. Lucas capítulo 8, versículo 11. Todo mundo achou o livro de Lucas 8, 11? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Lucas 8, 11. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas se referem à semente de outras formas. Mas o que a Bíblia diz a respeito da semente? Palavra de Deus. Então precisamos começar a entender. Essa parábola aqui está falando o quê? Sobre uma semeadura espiritual. Sobre a palavra que está sendo semeada. Vamos confirmar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, lá no final. Vai lá para o final. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Peter 1, 23. Ajudar nossos irmãos aqui. Sendo de novo gerados ou regenerados, gerados novamente, não de semente corruptível, não de semente física, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus é o quê? A semente. Então essa semente que nós acabamos de ver, está falando sobre o quê? Palavra de Deus, que é semeada. Então existem aqui a semente e existe aqui o campo que vai poder receber essa semente. Vamos ver aqui o que é esse campo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Amém. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então o que é a lavoura? Nós somos a lavoura. Onde é que a semente é semeada? No nosso coração. Então o que é o campo? Onde semeia a semente? Nosso coração. Então aqui existe um semeador a semear a semente. E essa semente ela é a mesma, mas existem 4 tipos de campos diferentes. Somente um chegou ao objetivo do semeador. Então vamos começar a entender esse tipo de campo. O primeiro campo é aquele que a semente ficou à beira do caminho, ou à beira da estrada. Quando você anda num lugar onde passa muito carro, cavalo, fica uma terra batida, né? Com o chão batido. Fica duro, né? A semente não penetra. Porque está tão duro que a semente nem entra. Vamos voltar lá em Mateus 13, 5, para a gente ver, perdão, Mateus 13, 4. Mateus 13, 4. Para a gente ver esse que fica à beira do caminho.
É Mateus 13, 4. E quando semeavam, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então essa semente, ela não penetrou no solo. Ela ficou ali, porque o chão estava duro. Agora, vamos entender o que quer dizer essa parábola, porque a semente a gente já sabe o quê? Que é a... Vocês estão acordados? Semente é a... Agora sim. Agora o café fez efeito. Então a semente é a palavra de Deus. E o caminho, a beira do caminho, é esse coração que a semente não conseguiu penetrar. Vamos ler agora Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Todo mundo achou? Lucas 8, 12. E os que estão no caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e lhes tira do coração a palavra para que não se salvem crendo. Então as aves que roubam essa semente, que não penetra no solo, quem é? Vem o diabo. Então, essa palavra, se ela não penetrar no coração, o diabo vai roubar da sua vida. Para quê? Para que não se salve. Quem é que salva? Sou eu? É o apóstolo Jorge Borré que salva? É a igreja física? As paredes? É a palavra. É a semente. Então nós precisamos ter essa semente, porque é ela que salva. É ela que vai nos levar àquele objetivo final. E esse tipo de campo, esse tipo de coração que é o campo, não chega ao objetivo final. Vamos ver o pedregoso, o rochoso, Mateus 13, versículo 5. Vamos voltar lá para Mateus 13. A gente vai ficar fazendo aqui Mateus 13 e Lucas 8. Mateus 13 e Lucas 8. Vamos entender esses 4 tipos de campo. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Aqui nós temos o campo pedregoso. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. O que faltou no campo pedregoso? Raiz. Não teve profundidade na palavra. Mas o que quer dizer que ele não gerou raiz e secou rápido? Vamos ler em Lucas capítulo 8, versículo 13. Vamos entender que tipo de coração é esse e vamos analisar a nós mesmos. Lucas capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então quer dizer que existe um tempo onde eles vão se desviar, e muito rápido. Na primeira dificuldade, desvia. Quem que já passou por isso? Passar alguma dificuldade e acabar deixando de ir para a igreja? Acho que cada um de nós, todos nós, em algum momento já passamos por isso, né? Começar a parar de fazer aquilo que o Senhor fala para a gente fazer. Mas nós precisamos perseverar. O que Jesus fez por você? O que os discípulos fizeram por você? Se não fossem os discípulos espalhando a palavra de Jesus, nós teríamos hoje o cristianismo? Nós teríamos hoje essa nova aliança escrita para nós? O que eles passaram antes de nós? Aí quando vem a primeira perseguição, a gente desiste. Quando vem a primeira dificuldade, a gente dá desculpa. Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu por nós. Em Jesus nós temos vitória. Está disponível, mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar, está aqui na palavra para nós, de graça. Alguém aqui está pagando para estudar, para conhecer a palavra? Está aqui para nós disponível. Então, nós precisamos ser diferente desse campo rochoso, precisamos gerar raiz. Essa semente precisa ter profundidade, precisa crescer. Vamos ver o próximo tipo de campo, o espinhoso.
Mateus 13, 7. Mateus capítulo 13, versículo 7. Vai ter esse campo espinhoso. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então existe esse campo onde a semente, ela caiu entre espinhos e foi sufocada. E o que isso quer dizer? Qual que é o significado? Vamos lá para Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. A gente vai ver a explicação. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Recebeu a palavra, gostou da palavra, gerou raiz. Mas o que impediu de chegar ao objetivo final da colheita, dos frutos, de dar frutos? As coisas desse mundo, os prazeres deste mundo. A gente precisa perseverar. Nós também precisamos lutar. Jesus venceu, mas nós também precisamos vencer. Amém? Ele nos dá o caminho. Ele nos fala como precisamos perseverar as dificuldades. Quando a gente está focado somente em coisas dessa terra, não há tempo suficiente para eu fazer a vontade do Senhor. Se o meu coração está focado nessas coisas, eu não vou chegar ao objetivo final do semeador. Os espinhos vão sufocar e eu não vou chegar a dar frutos. A despeito de eu ter recebido a palavra, independente se eu entendi, estudei, gostei, maravilha, se eu não me desapegar das coisas deste mundo, eu não vou chegar ao objetivo final do que Deus projetou para mim e para você. Eu, pessoalmente, na minha vida, como eu comecei a falar, eu vivi durante muito tempo no mercado imobiliário. Quem conhece algum corretor de imóveis aqui? Levanta a mão. É uma benção, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É uma maravilha. E durante muito tempo, o meu foco estava só nas coisas dessa terra. Eu não comprava uma garrafinha de água na rua, que era para economizar, 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 e poder investir o dinheiro, comprar alguma coisinha. Era só isso. Eu vivia só em função disso. Eu ia para a igreja, frequentava a igreja, queria saber mais, chorava, fazia tudo. Mas eu estava dando frutos? Eu só estava pagando minhas contas, investindo, pensando em mim mesmo, na minha vida. E a gente precisa começar a pensar nas coisas do alto, nas coisas do reino. Jesus em algum momento ensinou para focar somente em coisas dessa terra? Olha os ensinamentos de Jesus. Infelizmente a gente vê muitas vezes ensinando dentro das igrejas somente sobre isso. Não se fala de salvação, não se fala de vida eterna, não se fala da segunda vinda, não se fala do Apocalipse, não se fala da conclusão do que Deus prometeu. Somente conquista, conquista, conquista. Chegou o tempo da gente começar a mudar isso. Porque nós precisamos ser como esse campo que gera frutos. Esse é o objetivo do semeador para a sua vida, meu irmão. Para a minha. Vamos lá agora ver a boa terra. Mateus 13, 8. Mateus capítulo 13, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30 por um. Essa é a boa terra. Essa é a terra que a gente precisa ser. Agora vamos ver a compreensão disso. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. E aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam. A gente tem que ouvir, tem que reter a palavra, tem que ter um coração honesto e bom, sincero, e dar fruto com perseverança. Este é o bom campo, este é o bom coração que o Senhor quer semear a semente. E nós, será que todo mundo aqui já tem esse coração? Já está dando fruto a 30, 60 e 100 por um? Enchendo a casa do Senhor de frutos. Quantas pessoas nós convidamos para vir aqui hoje?
Estamos dando frutos para o nosso Senhor? Estamos fazendo o nosso papel nessa terra? Estamos sendo instrumentos de Deus na colheita nessa terra? A gente precisa começar a refletir no nosso coração. Será que eu não tenho algumas pedras a retirar do meu coração? Quais são as pedras que você precisa retirar do seu coração? Quais são aquelas coisas que te afastam de cumprir o objetivo do semeador? Será que você não tem, às vezes, algumas partes duras no seu coração, que a semente, às vezes, não está penetrando, que a palavra não está transformando? Será que não tem algumas áreas que você precisa permitir que o Senhor comece a mexer, que o Senhor comece a transformar? O que é aquela gaveta que você está ali trancada, que você não quer que ninguém mexa? Chegou a hora de mexer, meu irmão. Chegou a hora de transformar. Deus fala, vem como está, mas Ele fala, permaneça como está. Precisamos ser transformados. É chegado o tempo da transformação. O povo de Deus precisa ter esse desejo de mudança, transformação. A gente não está ouvindo tudo isso aqui para sair e fazer as mesmas coisas. Decisão, mudança de vida radical. É isso que leva à salvação. Eu podia estar aqui pregando coisas mais fáceis, que vai dar tudo certo, que é só vitória, que é só bênção. Mas não é isso que o Senhor quer falar. Não foi isso que Jesus pregou. Me desculpe. Eu preciso falar a palavra de Deus, amém? Porque isso aqui talvez não te dê iates, mansões, mas vai te dar imortalidade, vida eterna. Imagine se inventasse um comprimido, que você podia viver 200 anos. Quanto você acha que ia custar um comprimido desse? Milhões. O povo ia vender carro, casa, periquito, papagaio, para comprar esse comprimido. Imagina alguém no leito de morte, podendo ter acesso a um comprimido desse. Ia dar tudo que tem. Você tem um comprimido muito melhor que esse. 200 anos, 300, eternidade. Eternidade. O que é corruptível é revestido de incorruptibilidade, o que é mortal é revestido de imortalidade. É isso que Deus promete para você, só que você ainda não sabe, você ainda não tem clareza. Vida eterna. Eterna, reinar eternamente. Não vai ter mais morte, a morte será tragada. Não vai ter mais AVC, não vai ter mais infarto, não vai ter mais Covid, não vai ter mais câncer. É isso que a palavra de Deus está prometendo. Precisamos ter clareza das promessas de Deus. Quando eu tenho essa clareza, faz sentido eu focar toda a minha vida no que vai passar, no que vai ficar aqui para os outros. Eternidade. Vocês entendem? Era isso que Jesus estava ensinando. É isso aqui. Essa é a palavra de Jesus. Eternidade. Então nós precisamos começar a limpar o nosso coração da pedra, do espinho, do desejo de coisas materiais, de focar todo o nosso tempo nessas coisas. Gente, é errado você querer ter conforto? Não. Mas se isso está tomando meu tempo e não me permite ser uma árvore frutífera, o que acontece com aquela árvore que não dá frutos? Sou eu que estou falando? Palavra de Deus. Então, se você está fazendo algo que está te impedindo de chegar ao objetivo do semeador, tira do seu coração. Tira do seu coração. Não tem mais tempo a perder. Para a gente entender ainda mais o tempo em que a gente está vivendo, vamos entender mais uma parábola, envolvendo também a semente, campo, já que nós já entendemos de tudo isso, vamos aprofundar um pouquinho mais. Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. É longo também, mas vamos entender, vamos sair daqui com clareza.
Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. Todo mundo achou? Amém. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, junto com o trigo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Você quer que a gente tire esse joio? Porque está lá no meio do trigo. O que ele responde? Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Sabe por que ele estava falando isso? Fisicamente, alguém aqui já viu trigo, fisicamente falando? Amém. Não nasce às vezes joio? O que é o joio? É só palha, né? Não tem semente na ponta. Não tem semente. Então, na época da colheita, o que acontece? Você consegue reconhecer. Por quê? Porque o trigo, ele tem semente na ponta, ele vai se curvando. O joio é só palha, vai crescendo reto. Então, o que ele está falando aqui? Não retire agora, antes da colheita, para não retirar sem querer o meu trigo. Então, somente num tempo específico vai ser retirado. Então, há um tempo específico. Então, ele diz para que não arranqueis com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus. Quem foi que semeou? Quem é esse semeador que semeou a boa semente? Vamos ver lá em Mateus 13, 36 ao 43. Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram a ele os seus discípulos dizendo: explicai as parábolas do joio e do campo. Então, os discípulos estão falando: Jesus, me explica. Jesus, o que o senhor quis dizer com isso? E Jesus sempre explicava. Os discípulos eram aqueles que tinham fome e sede. Eles estavam sempre perguntando: mestre, o que o senhor quis dizer com esse ensinamento? Mestre, o que o senhor quis dizer com essa parábola? Eles foram os que compreenderam. Era esse grupo chamado eles. Tinham curiosidade de conhecer os mistérios. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o semeador? Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então, vamos lá. O campo é o mundo. Qual foi a parte do mundo que recebeu a semente de Jesus, as palavras de Jesus? Semente e palavra, né? Antes de Jesus, tinha cristianismo? Tinha igreja cristã? Não existia Jesus Cristo. Como é que tinha cristianismo? O cristianismo é de Jesus ou Cristo, que vem depois de Jesus, a partir de Jesus. O povo escolhido naquela época, então, antes dele, era o quê? Judeu, judaísmo. A partir de Jesus, começa o cristianismo. Quer dizer que a boa semente que ele semeou, ele estava semeando o quê? A nova aliança. Ele estava semeando ali essa boa semente. Esse campo que conheceu são os corações daqueles que receberam essa boa semente. As igrejas cristãs que receberam as palavras de Jesus, amém? A boa semente são os filhos do reino, então quer dizer que os que cresceram, os que renasceram dessa boa semente, são filhos do reino. E os que não nasceram dessa boa semente? Joio, são filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. A colheita é o fim do mundo. Não como a gente imagina, que vai destruir tudo. Vamos entender um pouco mais profundamente sobre isso também. Mas existe esse momento da colheita. E o inimigo, ele fez o quê? Se
o trigo é a verdade, que é a palavra de Deus, o que é o joio? Mentira. Então, Deus semeou a verdade neste campo. Nesse lugar onde as pessoas receberam a palavra de Jesus, elas receberam a verdade. O que o diabo fez? Semeou falsos ensinos, mentira. O que o diabo faz desde a criação? Mentir. Ele pega a palavra de Deus e distorce. O que ele fez com Eva? Deus falou: Eva, pode comer de tudo com Adão, mas se comer daquela árvore dali do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. O que Satanás faz? Chama a cobra. Eva, senta aqui. Está lá a cobra. Satanás, tinhoso. Aí o que ele fala? Não, Deus falou que vai morrer. Não, você vai ser igual a Deus. O que Satanás está fazendo aqui? Está pegando a palavra de Deus e distorcendo o que Deus falou. Esse é o trabalho de Satanás desde a criação, desde o Éden. Quando Jesus vem e fala que os pregadores daquela época, na primeira vinda, estavam pregando mentiras, ele estava expondo o trabalho de Satanás. Satanás estava pregando aonde? Dentro das igrejas do povo escolhido. Eita! Antes da primeira vinda de Jesus, isso já estava acontecendo. Você acha que acontece? E na segunda vinda, você acha que vai ser diferente? Pior. E está escrito na palavra também. Então nós precisamos começar a entender essa guerra espiritual que está acontecendo. Jesus estava expondo o que estava acontecendo no mundo religioso daquela época. E ele deixa avisado que vai acontecer o que no fim do tempo? O inimigo vai semear o joio dentro do mesmo campo que o mestre semeou a boa semente. Vocês estão entendendo? Está ficando claro? Vai ter separação. Qual que é a diferença do joio e do trigo? O trigo tem semente na ponta. O que é a semente? O que é o joio? Só palha. Sabe quando está peneirando? Você está peneirando ali, joga para cima, o vento bate e leva a palha. Fica só o quê? A semente. O importante, o essencial da nossa vida não são coisas dessa terra. O carro, maravilhoso. Poder ter conforto. Dar conforto para sua família, maravilhoso. Mas esse é o propósito da sua vida? Você tem que gastar todo o seu tempo somente nisso? É isso que vai te trazer vida eterna, eternidade, imortalidade. A palavra de Deus promete que no tempo da colheita, o que é corruptível, o corpo corruptível é revestido de incorruptibilidade. O corpo que é mortal é revestido de imortalidade. É a promessa do Senhor. Você precisa receber para você, para nós. Está aqui disponível, de graça. Se você juntar todo o dinheiro da conta bancária dos mais ricos do Brasil, você não vai poder comprar isso aqui. Quantas empresas você pode abrir se você dedicar todo o seu tempo a partir de hoje? 1, 2, 3, 4. De que vai adiantar você fazer tudo isso e perder a sua salvação? De que vai adiantar deixar aqui? É tempo de reflexão. É tempo da gente começar a fazer a vontade do Senhor. O inimigo que semeou o diabo, a ceifa, a colheita, é o fim dos tempos. Estamos vivendo o tempo da colheita. Estamos vivendo a conclusão. Alguém aqui tem alguma dúvida? Eu acho que nunca foi tão unânime, né? Até pessoas que nem são cristãos estão falando do fim dos tempos. Mas como é que eles estão falando sobre isso? Sabe onde é que está escrito? No livro que eles não acreditam. No livro que eles duvidam. Está escrito. E ele está todo mundo falando, até quem não é cristão. Então nós precisamos entender o que a Bíblia diz a respeito disso. O que a Bíblia fala a respeito do fim dos tempos? Como eu me encaixo nisso? O que o Senhor espera de mim no tempo da conclusão de todas essas coisas? Será que eu estou cumprindo o meu papel? Será que eu estou sendo uma árvore frutífera? Não desespere, calma. Há tempo ainda. Mas não
seja lento. A gente precisa tomar uma decisão hoje. Não é amanhã, é hoje. Tudo aquilo que você deixa para amanhã, você não faz. Quem aqui prometeu na virada do ano que ia começar a cuidar da saúde? Fazer exercício físico? Pode levantar. Quem falou? Esse ano eu vou começar. Olha, o pastor Silvio. Eita, varão. Já começou? Mais ou menos. Mais ou menos. Gente, chega na virada do ano, a gente quer encontrar família, fala de Jesus, glória a Deus, esse ano eu vou mudar, vou fazer, vou acontecer. Esse ano eu vou ficar fitness, esse ano eu vou começar a comer de maneira mais saudável, esse ano eu vou estudar a palavra do Senhor. Já acabou janeiro, o que você fez do que você prometeu? Ano passado, o que aconteceu? E no outro ano, e no anterior, e no outro. Se você não tomar uma decisão radical hoje, o que vai acontecer quando chegar em dezembro? A mesma coisa. Você vai continuar na mesmice? Depende de você. Eu não posso decidir por você. Eu não posso entrar no seu corpo e virar para a direita ou para a esquerda. Não consigo. Mas eu posso orientar, segundo a palavra de Deus. Estamos aqui para alertar segundo a palavra de Deus. Os anjos estão fazendo a colheitas. A colheita está acontecendo. E quem que os anjos vão usar? Vocês. Porque somos nós que somos usados na terra. Ao longo da história da Bíblia, Deus usou pessoas. Na época de Noé, Deus usou Noé. Em cada era, Deus usou uma pessoa. Ele vai usando pessoas para dar as orientações. No tempo de Moisés, ele usou Moisés. Então, nós precisamos ser esses que vamos receber isso aqui e levar para o mundo. Se a gente continuar vivendo de qualquer forma, a gente não vai cumprir o nosso papel. E a gente não vai ser árvore frutífera. E o que vai acontecer com a gente? O que acontece com o joio? É atado em feixes e queimado. Inferno. Então, quando eu falo que é chegado o tempo, é porque está todo mundo falando sobre isso e os próprios cristãos estão como? Dormindo. Os próprios cristãos estão dormindo. Eu não estou falando do que está com sono aqui não, porque trabalhou ontem até tarde. Estou falando de um sono espiritual. Estão com os olhos fechados. Com olhos veem, não compreendem. Com ouvidos ouvem e não entendem. O que aconteceu na primeira vinda? Era o povo escolhido. Eles perceberam o cumprimento? Diante dos olhos deles. O que eles fizeram com o cumprimento do que Deus prometeu? Quem prometeu foi Deus, não foram os profetas. Deus usou os profetas para prometer no Antigo Testamento. Deus ele veio como cumprimento daquilo que Deus prometeu. E o próprio povo escolhido fez o quê? Pendurou ele numa cruz. Vocês acham que todos eles fizeram conscientes que estavam pendurando Jesus numa cruz? O que eles não tinham? Mas os fariseus, eles estudavam a Bíblia, eles estudavam as profecias, eles liam os livros dos profetas. Mas eles entendiam? Se eles entendessem, eles não iam perceber o cumprimento diante dos olhos deles? Eles iam escutar Jesus. Mas não era com o intuito de aprender. Era com o intuito de matá-lo, de pegar qualquer falha na palavra dele para matá-lo. E o que faltou neles então? A compreensão das profecias, das promessas de Deus. E se hoje a gente não compreender as promessas de Deus para o tempo que nós estamos vivendo, as parábolas que falam sobre as profecias do tempo que nós estamos vivendo, vai acontecer o quê? Vai se cumprir diante dos nossos olhos e a gente vai continuar vivendo a nossa vida. Então hoje chegou o momento de você dar uma reviravolta na sua vida. Hoje é o momento de você tomar a decisão, não como você tomou no dia 31 de dezembro, mas hoje é um dia de você falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou mudar, Senhor, tira essa pedra do meu coração, Senhor, tira esse espinho do meu coração. É hoje, não é amanhã não, é hoje. Quem aqui hoje quer falar para o Senhor para tirar isso do seu coração? Fica de pé, fica de pé. Toma uma decisão na sua vida hoje. É hoje, não é amanhã. É chegado o tempo. Desperta!